Amém? Amém, queridos? Eu quero aqui, antes de tudo, dizer aos ilustres pastores que aqui estão nesta noite, aos supervisores, aos líderes de células, aos discípulos e discípulas da Igreja Batista Nova Vida, aos familiares e amigos, senhores e senhoras, boa noite. Eu quero, antes de tudo, ler esse texto aqui de Jeremias. Eu tinha separado um outro para abrir aqui essa palavra pastoral, mas eu confesso que eu fui pego também de surpresa com a faixa aqui atrás. Eu não sei, não falaram comigo, eu acho que fizeram de propósito. Quem é o responsável por isso? Foi de Cássia? Pois fez bem, minha filha. Fez bem, Débora. Esse ato vai ficar para a eternidade. Irmãos, eu confesso que eu subi aqui, desci, só depois que eu sentei ali que eu olhei. E quando eu olhei para esta frase, eu gosto muito do profeta Jeremias, irmãos. Eu sou parecido com ele, sou apaixonado por ele, gosto muito dele. Tem um filme aí dele eu já assisti várias vezes, comprei o DVD para mim, sempre estou falando com os pastores, amigos, para assistir, ler o livro do profeta Jeremias, me identifico muito com ele. E esta frase aqui, logo que eu a li, o Espírito Santo me fez lembrar de uma visão que foi dada a uma irmã que hoje não se encontra mais em nosso meio, faz parte de outra igreja, mas que pertence ao Senhor Jesus. Ela teve uma visão e eu creio que quando eu olhei para cá, eu creio que pode ser que seja esta visão que esteja cumprindo hoje. Eu li que eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e inteligência. Jeremias capítulo 3, versículo 15. E para quem talvez conheça um pouco melhor a história de Jeremias, é interessante como ele é levantado. Ele era um sacerdote, foi preparado toda a vida dele para assumir o sacerdócio, e o sacerdote, a função sacerdotal é representar o homem a Deus. Ele leva os pedidos, ele leva a questão do pecado, todas as questões dos homens a Deus, ele apresenta os homens a Deus. Então, Jeremias foi preparado, ele era de uma família sacerdotal, e quando chegou no momento de Jeremias fazer o seu primeiro ato sacerdotal, sacrificar o cordeiro a favor da nação, o rei estava ali do lado dele, os oficiais, todo o governo, o povo inteiro estava ali, e na hora dele sacrificar o cordeiro em expiação pelo pecado da nação, naquele momento, Deus mudou o ofício de Jeremias. Ele então recebe uma palavra de Deus, uma profecia de Deus contra o rei, contra os oficiais, contra o povo por causa do pecado. Naquele momento ele se denuncia como um profeta de Deus, e o profeta é aquele que representa Deus aos homens, enquanto o sacerdote representa os homens a Deus, o profeta representa Deus aos homens. Isso custou, vocês não sabem, querido, isso custou muito para Jeremias. Naquele dia, o pai dele, sua família se levantou contra ele, seus amigos, o rei, os oficiais, o povo, e Jeremias passa a ter um ministério muito difícil, a ponto de chegar um momento da vida dele, que ele fala: Senhor, o Senhor me enganou. O Senhor me enganou. Jeremias acreditava que, de uma certa forma, quando Deus começasse a usar a vida dele, o rei, os oficiais, os líderes religiosos, o povo iria se converter dos seus caminhos maus e voltariam para o Senhor. Mas quanto mais Jeremias pregava e chamando o povo ao arrependimento, mais o coração do povo se endurecia e mais ele sofria. Jeremias foi lançado na prisão, Jeremias foi lançado no poço, deixado lá para morrer. Jeremias foi espancado, Jeremias foi procurado, como aquele que estava inquietando e prejudicando a nação. Ele era malquisto, irmãos.
Ele era malquisto. Mas acontece, querido, que também Jeremias era um rapaz e estava comprometido e nisso Deus tira esse direito dele, de casar e ter uma família. E quando Jeremias vê que por mais que ele falasse e o povo não se convertia, ele pensa, meu ministério é um fracasso, porque ninguém está ouvindo, ninguém está dando crédito à minha palavra. Porque ele acreditava que as pessoas mudariam com a palavra profética. Aí ele fala, o Senhor me enganou. Esse termo enganar não quer dizer que Deus é um engano, é mentiroso, não. Porque ele acreditava que ao pregar a palavra as pessoas mudariam. Mas ele falou assim, eu vou calar a minha voz, mas mesmo quando eu quero calar e dizer, não vou mais falar do Evangelho, não vou mais pregar a palavra, ele diz, nem isso eu posso, porque o fogo da palavra de Deus queima dentro de mim. E é isso que é um pastor, queridos, que estão aqui hoje. O pastor é isso, quando ele é chamado, e depois quando ele está na lida, por mais difícil que seja a vida pastoral, por mais conflitante, por mais tribulosa, por mais angustiante, mas como Jeremias, a gente não tem como fugir desse chamado, porque esse chamado é como um fogo no nosso coração. Bem-vindos ao ministério da palavra. Essa palavra incentivadora na vida de vocês. Mas eu disse, querido, eu creio que Deus está começando algo novo nesta igreja, porque, amados, aquela irmã que teve aquela visão, eu e o Sônia estávamos de viagem, nós estávamos passando um momento difícil, era aquele momento muito terrível, e nós estávamos fora daqui, 30 dias, e essa irmã teve uma visão que estava andando nas águas cristalinas, e havia pedras preciosas ali naquele riacho de águas cristalinas. De repente ela vê uma rocha, e incrustada na rocha, uma pedra preciosa. Glória a Deus. Tamanho da mão de um homem. E uma voz daquela rocha, e você sabe quem é a rocha, né? Quem é a rocha? Jesus. Uma voz daquela rocha, saía daquela rocha dizendo, esta pedra preciosa é para o meu servo, pastor Marcílio. E aquela irmã então falou, então deixa eu pegar e levar esta pedra até ele. Ele, não ainda é tempo. E deu uma palavra para ela, mas eu quero que você vá e leve esta palavra para ele, que agora, se Deus me der graça, não esqueci, acho que é Romanos 16, 19, tem a música, eu até guardei, até nisso o Senhor é bom com a gente, irmãos, que diz assim, a vossa obediência, vai e diga ao meu servo, a vossa obediência é conhecida de todos, por isso alegro-me em vós, mas quero que sejais sábios para o bem, mas simples para o mal, e o Deus da paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Deus, seja apenas obediente, Márcio. Lá um ditado em Minas Gerais que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então seja obediente à visão que eu te dei, né? Seja obediente a ela, e o Deus da paz fará com que Satanás seja esmagado por debaixo de seus pés. E quando eu estava sentado ali, Débora, eu olhei assim, eu fui pego de surpresa, falei, meu Jesus, eu não tive aquele arrepio que o pastor disse ontem não, né? Eu não tive aquele arrepio não, nem precisou. Mas eu falei, será, Senhor? Será? Porque, irmãos, nós sabemos que a igreja, ela só pode existir através de pastores. Ovelhas precisam de pastores. Não tem ovelha sem pastor, irmão. E nem pastor sem ovelha. Eu seria pastor se não tivesse ovelha? Hã? Não, eu sou pastor porque eu tenho ovelhas. Diga, ovelhas precisam de pastores. E o Senhor fala para nós rogarmos a Ele, porque essas pedras preciosas, irmãos, só Deus pode dar.
A Bíblia diz que nós devemos rogar a Deus para que Ele envie pastores. Então só Deus pode dar esse tipo de pedra. E que essa visão esteja se cumprindo na vida desta igreja, porque é uma etapa nova, é uma etapa de crescimento, é uma etapa de expansão em todas as áreas e também no crescimento, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então Deus está dizendo: eu vos darei pastores segundo o meu coração. Diga amém, Jesus. Então, eu quero compartilhar, eu e a minha esposa, com vocês. Eu quero agora me referir principalmente, peço licença à igreja, mas quero referir essas palavras, endereçá-las a cada um de vocês, meus filhos. Amém? As Sagradas Escrituras, conhecida popularmente como a Bíblia Sagrada, que está aqui em minhas mãos, ela ensina a respeito do caráter do servo de Deus e como devem viver aqueles que almejam o episcopado ou o ministério pastoral. Além, é claro, a palavra também, ela exorta vocês sobre os perigos da lida ministerial. Então, eu e Sônia queremos compartilhar algumas passagens com vocês nesta noite. Amém? A Bíblia diz: se um homem ou uma mulher, vamos colocar aqui, se uma pessoa deseja ser pastor, tem uma boa missão. Deve ser uma pessoa boa, contra cuja vida não se possa falar nada. Se é casado, deve ter somente um cônjuge. Todos são casados, amém, né? E deve ser também uma pessoa trabalhadora, uma pessoa cuidadosa, uma pessoa responsável, respeitável. Deve ter prazer em receber hóspedes em sua casa, amém? Glória a Deus. E deve ser um bom mestre nas Sagradas Escrituras. Não deve ter o vício da bebida, nem ser violento, mas deve ser amável e pacífico. E não ter amor ao dinheiro. Ele deve governar bem sua família, com filhos que obedeçam com todo respeito. Não deve ser uma pessoa novata na fé, pois poderia ficar orgulhosa, e o orgulho vem antes da queda, como aconteceu com o diabo. De igual modo, essa pessoa deve ser bem conceituada entre as pessoas de fora da igreja, a fim de que o diabo não a enlace com muitas acusações e deixe sem credibilidade para guiar o seu rebanho. Sim, e como se pode perceber, é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade ambicionar esse ofício, principalmente quando se tem pela frente uma vida cada dia mais ficando difícil de se viver. Veja o que a Bíblia diz. O Espírito de Deus nos diz claramente que nos últimos tempos, alguns na igreja se desviarão de Cristo e se tornarão zelosos seguidores de espíritos enganadores e ensinamentos de inspiração demoníaca. Tais ensinamentos vêm de pessoas hipócritas e mentirosas, e eles farão isso tantas vezes que nem mesmo a consciência os incomodará. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Eu quero que vocês saibam que a Bíblia continua admoestando sobre, não somente nos dias de Paulo, mas principalmente nos dias de hoje, como última geração que vivemos nesta terra. Diz que é importante para vocês saberem isso, meus filhos, que nos últimos dias vai ser muito difícil de ser servo de Cristo, muito difícil de ser pastor, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão incapazes de se controlarem, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos pais, sendo ingratas e completamente más, serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros, serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade, serão rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons,
Serão traidoras dos seus amigos, atrevidas, inchadas de orgulho, e preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus. Terão aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada do que se ouvem. Portanto, queridos filhos, não se deixem enganar por gente assim. Mas, independente de todas as dificuldades durante a carreira pastoral, sempre é bom lembrar que foi Ele quem os salvou e os escolheu para o seu santo trabalho. Foi o Senhor Jesus. Não porque merecessem, ou porque merecêssemos. Né, pastora Denise? Pastora Ana? Mas porque esse era o seu plano, muito antes do princípio do mundo. Mostrar o seu amor e a sua graça para com vocês por meio de Cristo Jesus. E agora, Ele tornou isso bem claro mediante a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, que quebrou o poder da morte e nos mostrou o caminho da vida eterna por meio da confiança nele. Sim, Deus os escolheu para serem pastores, apóstolos e mestres. Não ligue se acaso eu chorar, hein? Queridos filhos, agarrem-se firmemente ao modelo de verdade que lhes ensinamos até aqui e queremos continuar ensinando. Especialmente no tocante à fé e o amor que Cristo Jesus lhes oferece a cada dia. Conservem-se bem a capacidade que Deus lhes deu e que agora vocês podem usar, porque o Espírito Santo tem abençoado todos os dias e Ele mora em vocês e Ele mora em nós. Você. Ô glória, ainda eu. Tome parte dos nossos sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo, como diz as Escrituras. E como soldados, não se deixem prender pelos negócios deste mundo. Porque se fizerem assim, vocês não poderão satisfazer aquele que o alistou em seu exército. Sigam as determinações do Senhor para a execução da sua obra, como um atleta que obedece às regras ou é desclassificado e não recebe prêmio algum. Trabalhem arduamente como um lavrador e vocês serão os primeiros a receberem a sua parte na colheita. Pensem bem no que estamos dizendo e que o Senhor os ajude a entenderem de que forma isso se aplicam a vocês. Meus queridos filhos e filhas, em algumas casas abastadas há vasilhas feitas de ouro e de prata, bem como algumas feitas de madeiras e de barro. As vasilhas caras são usadas por ocasiões especiais e as vasilhas baratas são usadas no dia a dia. Se vocês ficarem afastados do pecado, serão como uma dessas vasilhas feitas do mais puro ouro, a melhor da casa, de tal maneira que o próprio Cristo poderá usá-los para toda boa obra, assim como o Senhor já tem usado e nós temos visto, tanto no período como líderes de célula, discípulos pela obediência, por isso chegaram até aqui, como líderes de célula, supervisores, e agora no período probatório, né, como pastores. Fujam dos pensamentos impuros, façam o bem. Ande na companhia daqueles que amam o Senhor e têm coração puro. Não se envolvam em discussões tolas que só perturbam as pessoas e acabam em brigas. Sejam brandos, sejam humildes. Queridos, se vocês transmitirem essas instruções aos outros, estarão cumprindo seu dever como ministro digno, alimentado pela fé e pelo ensinamento verdadeiro que vocês têm seguido. Mas não desperdice o tempo discutindo ideias tolas, nem mitos e lendas absurdas. Gaste seu tempo e suas energias na prática de conservarem-se espiritualmente aptos.
O exercício físico é bom, porém, o exercício espiritual é muito mais proveitoso. Portanto, exercitem-se espiritualmente, porque isso os ajudará, não só agora nesta vida, mas também na vida futura. Esta é a verdade e deve ser aceita por todos. Nós trabalhamos incansavelmente e lutamos muito, a fim de que as pessoas possam crer nela, pois nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, e especialmente dos que creem. Então ensinem estas coisas e certifiquem-se de que todos as aprendam bem. Que ninguém faça pouco caso de vocês, porque vocês ainda são moços. Sejam exemplos para eles, para que sigam o caminho que vocês ensinam e vivem. Sejam modelos para eles no amor, na fé e na pureza. Dediquem-se à leitura, à exortação e ao ensino. Ponham essas coisas em ação. Dediquem-se inteiramente a elas, de tal maneira que todos percebam o seu aperfeiçoamento e progresso. Mantenham-se vigilantes em tudo quanto fazem e pensam. Permaneçam fiéis aos ensinamentos e vocês salvarão, tanto a vocês mesmos como aos que os ouvem. Meus queridos, fujam de todas as coisas nocivas e busquem a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança. Lutem o bom combate da fé. Agarrem-se com firmeza à vida eterna que Deus lhes concedeu, que vocês se reconheceram numa confissão notável diante de tantas testemunhas. Bem, Sônia e eu, nós recomendamos vocês, diante de Deus, que a tudo da vida e diante de Cristo Jesus, que deu um testemunho perante Pôncio Pilatos, que vocês cumpram tudo quanto ele lhes ordenou para fazer, a fim de que ninguém ache falta alguma em vocês, desde agora até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque no devido tempo, queridos filhos, no devido tempo, Cristo será revelado. Ele é o bendito, é o único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único imortal, e que mora em luz tão estupenda que nenhum ser humano pode aproximar-se dele. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano jamais o viu, nem nunca o verá. A ele seja a honra e poder e domínio para todos sempre, sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos, neste momento, ouvir uma música especial dedicada a vocês. Graça e paz, Igreja do Avivamento, amém? Graça e paz, pastores. É bom recebê-los nesse ministério, no Ministério da Palavra. E eu quero dizer aqui para vocês, que o que eu encontro em vocês é um coração de discípulo, é um coração de filho, é um coração de aliança, é um coração de compromisso, o mesmo propósito, um forte vínculo, coração paterno, coração amigo. A Igreja de Cristo, em adoração, vive a verdade, vive o amor, vence a tristeza, vence a dor, vence as barreiras amando ao Senhor, zela por vidas, vive comunhão, celebra a graça da salvação, tem um destino em Cristo Senhor, preserva a fé, a esperança e o amor. Ai, nós amamos vocês, viu?
compromisso, o mesmo propósito, um forte vínculo, coração paterno, coração amigo, coração discípulo, coração de filho, coração de aliança, de compromisso, o mesmo propósito, um forte vínculo, coração paterno, coração amigo. A Igreja de Cristo em adoração vive a verdade, vive o amor, vence a tristeza, vence a dor, vence as barreiras, amando ao Senhor, zela por vidas, vive em comunhão, celebra a graça da salvação, tem um destino em Cristo Senhor, preserva a fé, esperança e o amor. Quiserem curtir, ficar em pé, samba junto que hoje é dia de festa. Coração discípulo, coração de filho, coração de aliança, de compromisso, o mesmo propósito, um forte vínculo, coração paterno, coração amigo, coração discípulo, coração de filho, coração de aliança, de compromisso, o mesmo propósito, um forte vínculo, coração paterno, coração amigo. A Igreja de Cristo em adoração vive a verdade, vive o amor, vence a tristeza, vence a dor, vence as barreiras, amando ao Senhor, zela por vidas, vive em comunhão, celebra a graça da salvação, tem um destino em Cristo Senhor, preserva a fé, esperança e o amor. A Igreja de Cristo em adoração vive a verdade, vive o amor, vence a tristeza, vence a dor, vence as barreiras, amando ao Senhor, zela por vidas, vive em comunhão, celebra a graça da salvação, tem um destino em Cristo Senhor, preserva a fé, esperança e o amor. Igreja de Cristo em adoração vive a verdade, vive o amor, vence a tristeza, vence a dor, vence as barreiras, amando ao Senhor, zela por vidas, vive em comunhão, celebra a graça da salvação, tem um destino em Cristo Senhor, preserva a fé, esperança e o amor. Você é essa igreja? Então aplauda o Senhor, aleluia! Aleluia, pode sentar, queridos. Amém. Música muito bonita, ritmo de samba, né, feito especialmente para vocês, embora vocês não sabem sambar.
A Cleide ainda faz questão de passar uma vergonha em vocês. Amém. Nesse momento nós vamos chamar os candidatos, nós vamos chamar individualmente e fazer a consagração um após o outro. E vou pedir para que eles, à medida que forem sendo consagrados, cada um, vocês vão colocar aqui um pouco atrás do tapete preto que está aqui, amém? Para a gente poder fazer as coisas com ordem e decência. Por favor, cadê o chofazinho? Esse aqui, irmãos, é um chofar, é um chifre de um carneiro, tá? Chifre de um carneiro. Certamente você já sabe que tem um carneiro por aí sem chifre. O carneiro o chofar era tirado, às vezes do carneiro, às vezes até de antílope, né? E era usado, alguns deles eram usados para a guerra, no toque de guerra para que os soldados pudessem avançar ou recolher, coisas assim. Também ela era usado para o louvor, para a adoração ao Senhor. Então o chofar é um símbolo muito importantíssimo na Bíblia, na vida da igreja, porque quando nós tocamos o chofar, nós estamos trazendo a glória do Senhor, a vitória do Senhor e principalmente a presença do Senhor no nosso meio. É por isso que o pastor Adilson esteve aqui tocando o chofar, trazendo a glória, trazendo a presença do Senhor até nosso meio. Mas o chofar também, ele era usado para colocar o óleo. O óleo é o símbolo do Espírito Santo. O óleo era muito usado no Velho Testamento para curar as feridas. Ele era usado nos ferimentos dos soldados, principalmente, para restaurar ali a saúde dos soldados. E ele era então usado como uma medicação, um medicamento para suavizar a dor das pessoas. Por isso que o Espírito Santo ele também é o símbolo, né? O óleo é o símbolo do Espírito Santo que traz a cura para os nossos corações, que traz a cura física, que traz a cura espiritual, que traz a cura emocional. Mas o óleo também fala, né, do poder de Deus na vida de um servo, de uma serva do Senhor. E antigamente era usado o óleo para ungir reis e sacerdotes. E assim está sendo feito desde então. E hoje nós vamos estar aqui, quando nós pegamos então o chofar, que fala, que traz a presença de Deus, e usamos o óleo, que é o símbolo do poder e da unção do Espírito Santo, sobre a vida das pessoas, quando nós derramamos sobre eles, nós estamos então assim, validando, consagrando, separando-os para o ministério da palavra de Deus. Amém, queridos? Os irmãos entenderam? Tem alguma dúvida aí? Então vocês entenderam o que nós vamos fazer? Quando vamos aqui derramar óleo sobre a cabeça deles, nós estamos fazendo assim, derramando a unção e certificando o poder de Deus e o chamamento deles para a obra do pastoreio. Amém? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade, amém? Então, neste momento, eu quero convidar o primeiro deles, por favor, irmão Paulo de Tarso e Rosa. Pode ficar no meio, sempre com eles, tá? Quero convidar o pastor Adenilson, a pastora Ana, por favor, que venham até aqui, estar conosco aqui no altar. Coloque-se aqui, por favor, não precisa se ajoelhar ainda não. Queridos, o Paulo e a Rosa são pessoas assim, muito especiais para nós. Eu tenho procurado chamar pela ordem do mais velho, não porque ele é mais velho, né? Vocês estão percebendo que é um rapaz novo ainda, mas talvez de um pouco mais tempo, talvez por causa das lutas passadas juntos. Então eles têm uma história maravilhosa de como Deus tem trabalhado durante todos esses anos aqui na Igreja Batista Nova Vida. Eles são filhos da Igreja Batista Nova Vida, nasceram aqui na igreja e no meu ministério, esse ministério que Deus tem me confiado. E o Paulo tem nos ajudado, e a Rosa,
todo esse tempo que estão aqui conosco. E hoje, depois de passar por todo o processo, eles chegaram aqui que a nossa igreja ainda era a igreja em célula no modelo dos 5, vocês lembram? Né? O G5 que nós chamávamos G5, tiveram experiências profundas de célula, são apaixonadíssimos com célula, amam a célula, nasceram na célula, gostam do discipulado, realmente são pastores segundo o coração de Deus. E para nós é um privilégio estar hoje consagrando o Paulo e a Rosa ao Ministério da Palavra. Quero convidar também o pastor Daniel e a pastora Cleide, por favor. Cadê o Daniel? Hoje não veio com a cartola. Ah, tá bonitão aqui, tá bonitão. E eu vou pedir para o Paulo e a Rosa se ajoelhar neste momento. Os pastores podem ficar por trás, isso aí sim. Nós vamos ungir eles neste momento. Senhor Jesus, nós colocamos a vida do Paulo e da Rosa diante do Senhor. Nós os cobrimos com as bênçãos do Senhor. Derrama a tua graça sobre a vida deles, Pai querido. A unção, ó Deus, aqui simbolizada pelo óleo, pelo azeite que fala do poder, que fala da cura, ó Deus, da capacitação do Espírito Santo sobre a vida deles, Pai. Nós os abençoamos como pastores e transferimos a unção que está sobre nós, sobre a vida deles. Ó Deus querido, encha-os com teu Espírito Santo, encha-os com a tua graça, encha-os com teu poder, encha-os com teu conhecimento. Pai querido, eles dependem de ti, Senhor. Eles precisam do Senhor, porque a tua palavra diz que não é pela força, nem pela violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Que eles possam hoje, nessa consagração, receber o cajado, receber a vara de pastor, para pastorear multidões, ó Deus, ganhando muitas vidas e cuidando bem delas, para a honra e para a glória do Senhor. Igreja, estenda suas mãos para cá, já estão estendidas, fiquem de pé. Pai, como igreja, nós aqui consolidamos a consagração deles. Como corpo de Cristo e como igreja, nós validamos o ministério deles. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com a vida deles hoje e para sempre. Amém. Ainda não terminou, só um minutinho. Pode sentar a igreja para vocês não ficarem cansados, tá, irmãos? Aí vocês vão levantar, sentar, levantar, mas vai ser uma honra para todos nós. Nós queremos passar as mãos agora. Vou chamar aqui por favor, pastor Daniel e pastora Sônia. A Sônia vai entregar as mãos. Pode ser, não tem problema não. O pastor Daniel vai entregar o pastor Paulo a Bíblia, a Sônia vai entregar a Bíblia à pastora Rosa. Queridos, a Bíblia que está sendo entregue para eles é o símbolo, maior, digamos assim, a ferramenta mais importante na vida de um pastor. O pastor tem a ferramenta do jejum, tem a ferramenta da oração, mas ele deve se pautar unicamente pela palavra de Deus. E é por isso, como um pedreiro, que das ferramentas que ele precisa, a mais importante, eu acho, é a colher de pedreiro, não é isso mesmo? O médico, o cirurgião, o bisturi, assim também das ferramentas do pastor, a palavra de Deus. A palavra o guiará e guiará as ovelhas. Amém? Por isso nós estamos entregando a Bíblia, um exemplar da palavra de Deus, porque é a ferramenta do pastor. Amém? Pode ficar aí agora. Nós queremos convidar neste momento o próximo casal, o pastor Richard e a pastora Flávia.
Amém. Queridos, o pastor Richard e a pastora Flávia são filhos também aqui da Igreja Batista Nova Vida. Eles vêm com uma experiência maravilhosa, assim. Quando eu falo maravilhosa, no sentido de que aquilo que foi terrível na vida deles, que se levantou para destruí-los como família, como casal, Deus transformou a maldição em bênção. A maldição em bênção. E hoje eles são testemunhos aqui vivos daquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Olha, eu nem de longe nem de perto eu imaginaria que um dia Deus ia colocar no meu coração que Ele tinha um propósito pastoral para os dois. Mas, queridos, nós louvamos a Deus pela vida do Cristo, pela vida da Flávia. E pelo exemplo que eles têm demonstrado, pela fé deles, pela convicção deles e por filhos maravilhosos que eles têm. Filhos maravilhosos que eles têm. Certamente são pastores, missionários, esses meninos. Não é verdade? Toda a casa, servindo ao Senhor. E para nós é uma honra hoje estar consagrando eles ao ministério da palavra de Deus. Estar colocando nas mãos deles o cajado e a vara de pastor. Pode se ajoelhar, queridos. Senhor Jesus, nós colocamos a vida do Richard, colocamos a vida da Flávia diante de Ti. Nós os abençoamos com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós os ungimos, ó Deus, ao ministério da palavra de Deus, ó Deus, ao chamado que o Senhor um dia fez a eles como pastores, segundo o Teu coração, Senhor. Nós aqui, Senhor, como igreja, como corpo de Cristo, como autoridades sobre a vida deles, nós os abençoamos com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Senhor Jesus, como este óleo que foi derramado sobre eles, que representa o poder e a unção do Teu Santo Espírito, a capacitação que eles precisam, ó Deus, que eles possam receber nas mãos deles, na vida deles, o cajado de pastor, a vara de pastor, para conduzir o rebanho do Senhor, ó Deus, até aquele dia, Pai. Dá a eles um coração, ó Deus, um coração de pastor, de pastora. Por isso nós os abençoamos. Como igreja, nós estendemos as nossas mãos sobre a vida deles. Nós os abençoamos e reconhecemos o Richard e a Flávia como pastores segundo o coração de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com eles hoje e sempre. Amém, Jesus. Pode sentar, queridos. Vamos passar as mãos dele. Vou pedir para a pastora Cleide, vai entregar a Bíblia, a ferramenta de pastor. E vou chamar o pastor, quem eu chamei? O Adenilson vem aqui e vai entregar para o pastor Richard a ferramenta de pastor com a qual ele conduzirá o rebanho de Deus. Amém? Vai ter tempo de chorar, Richard. É o profeta Jeremias. Tem aí, tem lenço? Se alguém tiver lenço para emprestar, é bom, tá, irmãos? Não esquecemos de lenço aqui. É o óleo que está caindo nos olhos dele, clareando a visão. Eu quero convidar neste momento esses dois irmãos também que são muito preciosos para nós, são frutos
desse ministério. Quero convidar o Adilson e a Renata. A propósito, o Adilson fica muito bem de terno, né, irmãos? Está acostumado a ver ele aqui de bermudão, né? Irmãos, nós louvamos a Deus pela vida do Adilson, pela vida da Renata, uma história muito linda, uma história de muitas varas. Acho que eu usei mais vara do que cajado. E é interessante isso, porque Deus, Ele sabe exatamente a medida da disciplina para cada um. Isso não porque o Paulo e a Rosa nunca usei a vara com eles, o Richard, mais a Flávia, pelo contrário, irmãos, tá? Mas nós temos experiências muito tremendas que Deus fez na vida do Adilson. Muitos irmãos conhecem a história dele, sabe? E Deus separou ele, irmãos. Assim como Deus prova o ouro no crisol, assim Ele provou o Adilson e a Renata no crisol. E nunca na vida deles, certamente, eles pensaram e almejaram chegar a ser pastores da Igreja Batista Nova Vida. Mas aprove a Deus assim desejar, né? O que Deus, quando Deus abre uma porta, irmão, homem nenhum pode fechar. E Adilson, Renato, para nós vocês são pessoas muito queridas, filhos, e nós vamos continuar investindo na vida de vocês. Amém? Pode se ajoelhar, queridos. Senhor eterno, eu coloco a vida do Adilson, coloco a vida da Renata diante do Senhor. Nós, como igreja, como pastores, como pais espirituais, nós os abençoamos, ó Senhor Jesus. Pedimos que a mão do Senhor esteja sobre a vida deles, que o poder do Teu Espírito Santo venha sobre eles, Pai. Ó Deus, que nesta noite o Senhor esteja cumprindo mais uma etapa do Teu plano maravilhoso na vida do Adilson e na vida da Renata. Que eles, Deus, experimentem da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor. Porque Deus, quando o Senhor abre uma porta, homem nenhum pode fechar. E quando o Senhor fecha uma porta, homem nenhum pode abrir. Tu és aquele que está acima de todas as coisas. E como igreja do Senhor, nós estendemos as nossas mãos. E aqui, Senhor, nós validamos aquilo que o Senhor deu à igreja, o poder, Deus, de abençoar, o poder de reconhecer os seus líderes. Ó Deus, de levantar os seus líderes, de impor as mãos sobre eles e ungí-los, ó Deus, com óleo da unção e do poder do Teu Espírito Santo. Pedimos que Deus dê a eles o cajado de pastor e a vara de pastor, e que debaixo da vara de pastor e, ó Deus, do cajado, eles possam conduzir o rebanho do Senhor. Dá-lhes a Tua graça e sabedoria, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com eles, hoje e sempre. Amém. Nós vamos passar as mãos do Adilson, as mãos da Renata, a Bíblia, que é a ferramenta, como eu tenho dito, a ferramenta de trabalho deles, pela qual eles se orientarão e orientarão aqueles que necessitam.
Amém. Quero convidar também casal, candidatos à consagração pastoral, André e Silane. Amém, Jesus. Queridos, nós louvamos a Deus muito mesmo, e muito pela vida do André, pela vida da Silane. O André, se eu não estou enganado, acho que você se converteu aqui na igreja, isso mesmo, né, André? André se converteu na igreja, teve um período fora, um pouco distante do caminho do Senhor, voltou para os caminhos do Senhor, mas aí ele voltou na igreja da Assembleia de Bom Retiro, é isso mesmo. Lá ele encontrou, na verdade, ele foi lá buscar a Silane. Ele conheceu a Silane e foi para lá, é isso mesmo. Ele conheceu a Silane, não é porque ele foi para lá e conheceu a Silane. Não, ele conheceu a Silane e foi para lá. Então, é isso que eu tô certo. Não é que ele foi e encontrou com ela, não, ele conheceu e foi lá. É isso mesmo? Então, ele foi até lá, e lá ele voltou aos caminhos do Senhor, né? E um dia, ele falava muito para Silane a respeito aqui da igreja que ele tinha nascido, e ela desejou conhecer, e ela veio e se apaixonou muito, principalmente pelos pastores, né, que ela apaixonou, não tô brincando, ela se apaixonou muito com a igreja, e ela, eu quero ficar aqui. E desde então, eu lembro até que foi lá no Teatro São José, que eu a vi a primeira vez, quando eu fui até ali conversar com a Silane. Não sei se ela lembra daquela noite de domingo. E desde então a Silane está aqui. Silane arregaçou as mangas da camisa, o André, né? O rapaz se ajeitou, né? E as coisas foram acontecendo. Eles foram crescendo. É interessante que eles foram crescendo juntos, passando, vieram liderar células, discipular, cuidar. Hoje estão trabalhando com crianças. Então, foi descoberto como um talento aí, um Pavarotti da Igreja Batista Nova Vida. Enfim. E hoje, pela graça e tão somente a graça de Deus, André está aí, Silane, estão aí galgando esse chamado que é maravilhoso, que é o chamado de ser pastor, de servir o Senhor dos Senhores, de fazer exatamente o que Jesus fazia. Então, nós agradecemos muito a Deus pela vida de vocês dois. Muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, tá bom? Pode se ajoelhar, queridos. Vamos ungí-los e com óleo que representa o poder, o símbolo da ação do Espírito Santo, da consagração, da separação ao santo ministério da palavra. Senhor Jesus, Tu és digno de toda glória, Tu és digno de todo louvor. Nós Te adoramos, Jesus, na beleza da Tua santidade. Oh, santo, 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 3 vezes santo é o Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito de Deus. Pai querido, nós colocamos aqui diante do Senhor a vida, Senhor, do André. Impomos as nossas mãos sobre a vida dele, impomos as nossas mãos sobre a vida da Silane. Deus, como pastores, como autoridades na vida deles, ó Deus, com a unção que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, a vida de minha esposa, dos pastores aqui conosco, ó Deus, que nós pedimos que essa mesma unção e graça esteja sobre a vida do André, esse mesmo chamamento esteja sobre ele e sobre a vida da Silane, Senhor, que eles possam neste momento sentir o toque do Senhor, separando, assim como, ó Deus, a prata é separada ali no crisol, ó Deus, assim como o ouro é separado na fornalha, Senhor, e se consegue um metal puro, assim seja na vida de teus filhos que estão sendo separados hoje para o ministério, ó Deus, santo ministério pastoral, Pai. Nós os abençoamos com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Teu Santo Espírito seja com eles hoje e para sempre. Amém, Jesus.
essas Bíblias são específicas, né? Digo assim, no sentido de tradução. A que está sendo entregue para os homens, os pastores, é a Bíblia do ministro. E nela tem algumas coisas direcionadas para os ministros, como cerimônia de casamento, aniversário de 15 anos, culto fúnebre, coisas assim que um pastor precisa, orientações. Das mulheres, é a Bíblia da pregadora, né? Então, amém. Tem muitas, uma Bíblia muito específica, muito bonita, muito linda, e com bastante comentários. É uma excelente Bíblia. Amém? Quero neste momento convidar o último casal, o derradeiro, né? O Anderson e a Carol. Aleluia, Jesus. Queridos, nós louvamos a Deus muito pela vida do Anderson, pela vida da Carol. Como eu tenho falado um pouquinho de cada um deles tem uma história bem diferente uma da outra, mas todas têm um ponto comum, que é quando eles entregaram as suas vidas a Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Este é o ponto comum na vida deles. E nós louvamos a Deus muito. Nós fizemos uma inversão, trazendo aquele que o mais veterano, aquele que há mais tempo, aquele que passou por algumas dificuldades com a gente, os anciãos, estou brincando aqui, brincaram aqui comigo, e até os mais novinhos, né? Eu não sei, mas talvez o Anderson e a Carol sejam os mais novos em idade. E eles têm uma história bonita também. Toda a casa da Carol serve ao Senhor Jesus Cristo. O pai dela, hoje convertido, lavado no sangue do Cordeiro de Deus, está conosco aqui. A mãe, lavada e purificada, alvejada pelo sangue do Cordeiro. Aqui está a Cris, que eu creio que foi a primeira a se converter, né? Ela foi ali a luz que iluminou a casa e trazendo luz ao lar todo. Toda a casa servindo ao Senhor. E aprove a Deus separá-los, né? O Anderson tem uma história muito, até eu diria traumática, mas ele é fleumático, então não sei se para ele é tanto, mas eu sou melancólico. A história que ele tem, para mim, seria uma história traumática, mas para ele talvez não seja tanto. Mas o Anderson perdeu seu pai com 12 ou 13 anos de idade, 14 anos de idade. A mãe dele está aqui? Que bênção. Onde está? Faz um sinalzinho. Amém. Tem uma família que está aqui, os irmãos? A avó, tia, tá todo mundo aqui. Que maravilha, né, irmãos? Deixa eu perguntar. Do Paulo, tem alguém da família do Paulo? Faz assim para mim. Aí. Da Paulo e da Rosa, tá? Aí. Agora, do Richard e da Flávia. Familiares. Aí. Agora... Do Adilson e da Renata, os familiares, aí. E do André e da Silane, os familiares, aí. E aqui do Anderson e da Carol, os familiares e amigos, amém. Muito obrigado por vocês terem vindo até aqui participar, é uma alegria, tá? E o Anderson, então, se converteu, né? Deu um pouquinho de trabalho no início, mas firmou os passos no Senhor, não é verdade? Deus levantou ele como levita, Deus tem dado músicas inspiradas. Ele se inspirou, acho que no pastor Daniel, porque em mim não sei se ele inspirou para cantar não, né? Ele tenta cantar, o Anderson tenta cantar melhor do que eu, mas ele sai bem mais ou menos. E o Anderson tem sido o mais recente, um dos discípulos mais recentes que eu tenho trabalhado. A Carol, todos já conhecem Carol, trabalhou aqui um bom tempo como secretária, né?
Eu sei que muitas pessoas não gostavam dela. Mas amém, tô brincando. E mesmo naquele tempo, quando a Carol chegou aqui, eu dizia para ela, eu estou treinando você a ser esposa de pastor. Então ela já tinha convicção, e o Anjo depois recebeu essa convicção, e foi aqui testificada, no dia que o apóstolo estava pregando aqui. Aí ele recebeu uma palavra do apóstolo e firmou, né? Então, é muito bom a gente ter, são frutos daqui, né, querida? Carol e Anderson são filhos da Igreja Batista Nova Vida. Então eu vejo que Deus que realmente está fazendo uma nova etapa na Igreja Batista Nova Vida, quando ela começa a consagrar seus primeiros frutos nascidos daqui, para a honra e glória. Eu não sou nascido aqui, nem a Sônia, nem o Daniel, nem a Cleide e nem a Silane, mas como toda uma igreja precisa de pastores vindo para começar a formar, ganhar vidas, né, Daniel? E formar eles, então nós somos chamados para formar, para forjar, para que os nossos filhos, né, Daniel, Cleide, para que os nossos filhos possam ir mais longe do que nós, né? Que vocês, todos que estão aqui, são flechas nas nossas mãos e que vocês possam ir mais longe do que nós. Pode se ajoelhar, queridos. Aleluia, Jesus. Ó Deus, nós te louvamos. Tu és Senhor dos senhores, Tu és Rei dos reis. Tu és poderoso, Senhor. É o Senhor que separa para si pastores e pastoras. Está escrito na Tua palavra. O Senhor apenas nos usa, ó Deus, como instrumento para levantá-los, para impor as mãos sobre eles, para ungí-los com óleo, para fazer a oração consagratória. O Senhor usa a Tua igreja como instrumento, mas Deus é o Senhor que separa aqueles que vão te servir, aqueles que vão cuidar do Teu rebanho. Como o Senhor chamou Pedro, é assim que o Senhor faz com todos os Teus filhos. E nós colocamos a vida do Anderson diante do Senhor, Pai. A vida dele, todo o seu passado, o seu presente, o seu futuro. A vida da Carol, Senhor, nós a apresentamos diante do Senhor. Deus querido, o Senhor conhece o coração de Teus filhos e o desejo deles de Te servirem, ó Deus. E quando eles ouviram o Teu chamado, eles disseram sim, Pai. Eles disseram sim, mesmo Deus não tendo o conhecimento do futuro, o que eles esperam, mas o Senhor ouviu deles o sim. E nós os abençoamos e como autoridades espirituais, impomos nossas mãos sobre a vida deles, Pai. E pedimos que a unção que está sobre nós, a unção pastoral, esteja sobre eles agora. Agora que o Senhor os consagra, o Senhor os separa, o Senhor os chama para Te servir, para cuidar do Teu rebanho, para cuidar das Tuas ovelhas. Abençoa-os, Senhor. Põe nas mãos deles o cajado, põe nas mãos deles, ó Deus, a vara de pastor, e para que Deus, debaixo da Tua graça, eles possam conduzir o Teu povo ao Senhor. Nós os abençoamos com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações seja sobre a vida deles, hoje e para sempre. Amém, Jesus.
Aleluia. Glória a Jesus. Neste momento, eu quero convidar o pastor Adilson e a pastora Renata para eles farem algumas coisas para a igreja. Graça e paz, irmãos. Uma boa noite a todos. O pastor Marcílio aprontou uma para mim agora aqui. Louvado seja, Senhor, o teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar falando em nome dos pastores, eu e minha esposa Renata. E a hora que a gente estava entrando por esse corredor, eu lembrei de pelo menos três momentos marcantes na minha vida. A primeira vez foi quando eu entrei por aquela porta do fundo, vim por esse corredor e entreguei minha vida a Jesus. A segunda vez foi quando Deus deu a graça para a Renata, de me conhecer. E aí, irmãos, graças a Deus a gente casou, tem construído uma história na igreja. E aqui a minha família viu eu aceitar Jesus, minha família viu eu me convertendo, minha família viu eu casando, constituindo uma família, minha família viu eu dando trabalho para o pastor, Mas graças a Deus minha família também está contemplando hoje a graça de estar sendo ordenado a pastor também. E eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida dos meus irmãos, pela restauração nas nossas vidas, por ter nos tirado de trás das malhadas, por ter nos escolhido. Porque quando nós olhamos para nós, falando de mim, eu não via possibilidade nenhuma de estar servindo a Deus. Mas Deus, quando olha para nós, Ele vê em nós característica dEle, da possibilidade dEle usar nossas vidas. E Deus tem sido maravilhoso para nós, tem restaurado as nossas vidas. Eu quero agradecer também em nome de todos o pastor Marcílio, a pastora Sônia, pela disposição que vocês têm de se inspirar, Eu lembrei agora daquele filme A Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo é um filme inspirado por Deus, e bem no final, a última cena, quando Jesus, Ele ressuscita ali, Ele levanta da onde Ele estava deitado, e ali Ele dá uma respirada profunda, o autor, e solta. É como se aquilo falasse assim: eu tenho que continuar. Obrigado, pastor Marcílio, pastora Sônia, por buscar essa respiração profunda em Deus e achar inspiração de Deus para nós, para nos abençoar. Obrigado pela arte de estabelecer e promover pessoas no reino de Deus, porque isso é uma dádiva do Senhor, e vocês são muito especial para nós, como pai, como mãe. Obrigado pela disposição do tempo, das madrugadas, pela oração, pelas varadas. E eu quero agradecer a igreja, porque nada disso teria acontecido se primeiramente Deus permitisse,
fosse usado pela vida do pastor e também a igreja reconhecesse, né? Muito obrigado, igreja. Obrigado pelos discípulos, porque essa arte de Deus de pastorear é por causa de vocês, das ovelhas, da igreja, né? O que eu tenho para falar é isso. Que Deus nos abençoe. Vou passar a palavra para Renata. Amém. Eu só tenho que agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem feito na minha vida, né? E a igreja que realmente foi igreja e tem me dado força, né? Chorou comigo, celebrou comigo, né? Então eu só tenho que agradecer a cada um de vocês, né, que puderam estar do meu lado, tanto dos momentos de alegria como de tristeza e agora de mais alegria. Eu só tenho que agradecer. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Embora a gente deixou aqui, eles mesmos escolheram um que pudesse, um casal que pudesse falar, mas eu quero deixar em aberto, se algum outro casal queira falar, eu quero dar essa oportunidade, se tiver. Amém. Eu faço dessas palavras do pastor Adilson, da pastora Renata, também as nossas palavras, né? E eu só gostaria de acrescentar algo mais, né? Que hoje no mundo lá fora, o mundo lá fora é o contrário do reino de Deus, né? No mundo lá fora, quando uma pessoa é promovida, né, ela sobe mais, ela fica acima dos outros, né? E no reino de Deus a gente aprende diferente. Quando nós somos promovidos no reino de Deus, nós descemos um degrau, né? Nós vamos indo mais para baixo. A pessoa, quando ela entra aqui na Igreja Batista Nova Vida, ela assume o lugar mais alto, né? Ela é o destaque, todo mundo briga por ela, é o novo discípulo, é o novo convertido, né? E todo mundo coloca ela no lugar mais alto, né? E nós hoje estamos sendo, vamos dizer assim, promovidos, mas nós estamos assumindo o lugar mais baixo, né? Na Igreja Batista Nova Vida. E eu estava lendo um livro, um dos livros que o pastor Marcílio passou para a gente ler, e ali o autor cita ali algumas palavras, e uma delas que me chama muito a atenção é que ele fala ali que o lugar mais alto que um pastor pode assumir é aos pés das suas ovelhas. Então é isso que eu gostaria de deixar para vocês, né, que o nosso ponto mais alto, onde nós conseguimos, o lugar mais alto que nós podemos chegar é aos seus pés. Amém? Amém. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então vamos fazer o seguinte, eu vou chamar um casal, vou chamar o Richard e a Flávia. E chama os dois aqui para mim. Tem que dar essa orientação para eles de última hora. Eles vão estar nesse momento fazendo um compromisso, um tipo de juramento da ordenação ao Ministério da Palavra. Eles vão falar pelos irmãos, pelos pastores aqui presentes. Amém, irmãos. Nós vamos
Quem não fez o compromisso da tenda ainda? Vão estar passando os papeizinhos agora. Você quer participar? Tô brincando, irmão. Pode ficar tranquilo. Glória a Deus, né? A palavra do Senhor fala que Ele chamou as loucuras, né, irmão? Para confundir os sábios, né? E o que o Senhor tem feito na nossa vida é algo maravilhoso. E é muito bom ver a igreja reunida, irmãos. Todos vocês fazem parte da nossa vida, né? Todos vocês conhecem a nossa história, conhecem a história de cada um. E como é bom a gente fazer parte de uma família, né? Então, nesse momento, nós vamos fazer, junto com a nossa família, irmãos, o juramento na palavra do Senhor. Diante de Deus, que nos criou, da igreja, que é o corpo de Cristo, da sociedade para a qual somos sal e luz, e dessa assembleia que testemunha essa congregação pastoral, pedimos a Deus que nos dê sua graça para comprometer-nos, amá-lo com totalidade dos nossos corações, entendimento e força, amar o próximo como a nós mesmos, amar e servir a igreja, nossa família na fé. Pedimos a Deus que nos capacite a usarmos os dons que dele recebemos para celebrar e servi-lo, adorando o seu santo nome, capacitar e cuidar de nossos irmãos, comunicar a maravilhosa graça de Jesus Cristo, cuidando para que o evangelho todo atinja o homem todo. Pedimos, Deus, que possamos ser humildes e honestos em todas as áreas da nossa vida, seguir em paz com todos, buscar a santificação, submetendo-nos ao Espírito Santo, sermos fiéis na interpretação e comunicação da palavra de Deus, sermos exemplos, seguindo a justiça, a fé e a esperança. Assim, oramos e pedimos a Deus sua capacitação para que, orientados pelo Espírito Santo, possamos cumprir com dignidade e fidelidade esse compromisso. Em nome de Deus Pai, que nos amou, de Jesus Cristo que se deu por nós e do Espírito Santo que nos santifica. Amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Neste momento nós convidamos a toda a igreja a se colocar em pé. Queremos lembrar os irmãos que amanhã é domingo, amém? Nós temos o primeiro culto às 9 da manhã, o segundo acontece às 6h30 da tarde, amém, queridos? Amanhã é ceia do Senhor, então venha preparado para participar da ceia. E também, amanhã nós estaremos dando alguns avisos importantes aqui, tá? Alguns avisos que você precisa saber, ok? Nós vamos, estenda suas mãos para cá, nós vamos orar mais uma vez, abençoando os irmãos. Depois eu queria que pudesse tirar uma foto de todos, né, juntos, eu não sei como é que poderia, para que pudéssemos guardar, né, para a eternidade. Pai querido, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor. Ó Deus, obrigado por cada uma destas vidas. Ó Deus, esses casais que o Senhor levantou como pastores de rede, que o Senhor possa dar a graça a eles para conduzir este rebanho diante do Senhor. Ó Deus, para que esse rebanho possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos que os abençoe no ministério que cada um deles recebeu. Ó Deus, ministério com jovens, ministério com crianças, com música, com dança, com louvor. Ministério, Deus, de acolhimento, ministério de intercessão. Enfim, Senhor, os ministérios aqui, todos os ministérios de casais, enfim.
Jesus, que a cada dia eles possam encontrar no Senhor a capacitação para ver os ministérios florindo, crescendo, frutificando, Pai. Como igreja, nós nos consagramos, ó Deus, ao ministério da palavra de Deus, ao ministério pastoral, em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos ao ministério, ao santo ministério da palavra. Agora, querido, nós vamos terminar. Ontem nós terminamos aqui celebrando ao Senhor como noiva de Cristo, como igreja, como noiva de Cristo. Nós terminamos lembrando o Senhor na quinta, na sexta, e hoje nós vamos terminar também assim. Eu quero, antes de tudo, chamar um deles. Não sei se o Paulo vai poder fazer isso, mas para dar a graça, para dar a bênção apostólica, consegue? E ele vai dar antes, isso é muito importante, ele vai dar a bênção apostólica aqui, né? A bênção pastoral sobre a igreja, e depois nós vamos terminar cantando e celebrando ao Senhor, amém? Amém. Erga sua mão direita e repete assim comigo: que a graça de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo seja comigo e com a minha casa, hoje e para sempre. Amém. Afogueada no brilho das pedras afogueadas, noivo, vem contemplar minha dança, vem contemplar minha dança. Contemplar minha dança, vem contemplar minha dança. Oh, 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 na dança da noiva. Oh, 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 diz pra ele, noivo, noivo, ei, 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 vem contemplar minha dança, vem contemplar minha dança, diz pra ele, noivo, noivo, ei, 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 vem contemplar minha dança, vem contemplar minha dança, se alegre na presença dele. A dança da noiva, eu quero dançar. A dança da noiva, eu quero dançar. A dança da noiva, a dança da noiva. Eu quero dançar. A dança da noiva, eu quero dançar. A dança da noiva, eu quero dançar. A dança da noiva, a dança da noiva. Eu quero dançar. Eu quero dançar. A dança da noiva.
contempla minha dança, vem contemplar minha dança.